São as loucuras do futebol brasileiro e da Copa do Brasil. Bom, então o Botafogo vendeu lá, ganhou uma grana e tal, e o jogo vai ser no Maranhão. Eu imagino que a torcida lá na Paraíba não deve ter gostado muito. Nem né? um pouco. Nem um pouco. Eu não gostaria se eu fosse torcedor do Botafogo. Mas temos a provável escalação do Flamengo, é isso? Vamos colocar na tela. Já está. Felipe Luiz com o Matheus. Tem alguns que nem viajaram, né? Arrascaeta, o Pedro também não viajou. Tá aí, ó, o provável Flamengo com o Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas. Alan, Everton Araújo, Plata ou Matheus Gonçalves. Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Com a opção do Juninho. Eugênio Leão. Vai mesclando, né? Como todo mundo tem feito. Exato. Tira um daqui, coloca outro ali e vai mantendo uma base. O Flamengo tem um elenco muito forte, então ele pode abrir mão de jogadores importantes para colocar outros que nem sempre são exatamente no mesmo nível, mas que estão trabalhados. O Flamengo conseguiu fazer, né? O Felipe Luiz, desde que chegou ao clube ano passado, e pelo que tem feito, fez durante pré-temporada, campeonato estadual, um trabalho para que todos entendam o respectivo papel dentro do time. O que fazer com a bola, sem a bola. Então é um time hoje que está preparado, que tem filosofia de jogo, que tem ideia e que os jogadores sabem executar. Então, quando precisa colocar uma reserva, porque tem que poupar jogadores pensando na sequência da temporada, ele pode fazer isso sem, meu Deus do céu, o que esse cara vai me entregar aqui? Ele sabe que o reserva vai entregar X. Pode não ser o X mais 10 do titular, mas o reserva vai entregar. Por exemplo, o Plata jogando no lugar, eventualmente, do Arrascaeta. Não tem exatamente as características do Arrascaeta, mas é um jogador que já mostrou que pode ser eficiente naquela função. E por aí vai. O Varela no lugar do Wesley. O Alan é um Bruno jogador Henrique que no tem lugar jogado do Pedro. melhor. Bruno Henrique. Ou o Juninho. O Bruno Henrique vinha jogando até pouquíssimo tempo como titular. O Pedro só foi começar um jogo no domingo contra o Corinthians. Antes, o titular, na ausência do Pedro, era o Bruno Henrique. Queria falar do Alan, muito criticado porque não conseguiu no Flamengo, até pouco tempo atrás, se aproximar do que foi o Alan do Atlético Mineiro, que foi um grande jogador no Atlético Mineiro, dá sinais de que tem melhorado. Legal, né? Ainda não é o jogador que muita gente esperava e tal, mas ele tem entrado com mais regularidade e quando entra ele está conseguindo ter decisões corretas, ter um pouco mais de intensidade. Acho que o trabalho do Felipe Luiz pode ajudar a resgatar o Alan, que provavelmente será titular hoje. Então é interessante para a gente ver o desempenho desses caras também, o que eles conseguem entregar, porque cada vez mais o funil vai apertando, né? Você agora tem jogos decisivos de Libertadores, ali na frente tem Mundial de Clubes e o time tem que estar na ponta dos caras. Você sabe qual é a sequência do Flamengo? Os 2 próximos jogos, depois desse de hoje? Não sei, eu não consigo decorar, é muito jogo. Então eu vou te falar que eu tô com a minha colinha aqui. Vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, no final de semana, no domingo ou no sábado? No domingo. E na quarta-feira vai a Argentina enfrentar o Central Córdoba, que derrotou o Flamengo no Maracanã. Super decisivo. Sim. Esse jogo pro Flamengo, que também tá num grupo aí complicado. Ou seja, o Felipe Luiz tem quase que a obrigação de botar o time que ele vai botar hoje, reserva. Precisa poupar a galera, até porque o Flamengo sofreu por muito tempo com o DM, né? O departamento do médico do Flamengo ficou cheio por muito tempo, com Arrascaeta, De La Cruz, Michael, Pedro. Então, agora que você está conseguindo contar com esses atletas, a pior coisa do mundo seria ter uma nova lesão. E, é claro, o Eugênio tem toda a razão que o time principal nunca vai ter substitutos à altura em todas as posições. Mas quando você olha esse time que a gente botou na tela do Flamengo, você fala, pô, tá tranquilo, né? Bateria de frente contra qualquer time da Série A, se fosse jogar o Brasileirão. Contra o Botafogo da Paraíba é amplo favorito mesmo com o time reserva, não tem jeito. E acho, assim, não é nada de sensitivo. Eu acho que vai vencer com propriedade hoje. Mesmo com o time reserva. Né? O caminho é esse mesmo. Acho que quando você monta um elenco forte desse jeito, é justamente para conciliar, porque tá pesado para todo mundo. Só para citar o exemplo, Bahia, por exemplo, ontem chegou a 32 jogos na temporada.
quase um campeonato inteiro e a gente não entrou em maio hoje. Então, assim, 1º de maio. E aí a perspectiva do Flamengo também é um monte de coisa. Porque você vê Não mundial, tá muito longe disso, né? Exato. Porque você tem Mundial, você tem a perspectiva de longe em Libertadores e Copa do Brasil, já lembrou a sequência pesada, então é justamente nesse cenário. Mantém um time extremamente forte e só reforçar. Lamentar que os torcedores do Botafogo não vão poder ver o time em casa. Será que vai ter uma caravana? Mesmo que né? tenha É um ainda, jeito, né? eu admito que isso me frustra, assim. Porque para mim o futebol, acima de tudo, é para as pessoas, né? Para a Exato, torcida. pronto. Então, esse momento, de repente, você recebeu o Flamengo na tua casa, um momento tão especial e não vai acontecer. Antes de falar do O Vasco... Flamengo tem 25 jogos na temporada, fará o 26º hoje. É muita coisa. É muita coisa. 25, você vê, ele falou que o Bahia tem 32. É porque o Bahia jogou a fase inicial da Libertadores, o Bahia tem Copa do Nordeste. Essa é a diferença. Acho que Bahia e Corinthians são os times que mais atuaram da Série A em 2020. O Corinthians também jogou a pré lá, A pré também. da Libertadores. Antes de falar do Vasco, tem Operário e Vasco. Eu Felipe, tive uma assim. conversa legal com ele Ah, quando ele assumiu, porque a gente conversa muito, né? Todas as vezes que a gente se encontra, a gente fala muito. E a gente já dava para notar. 2 anos atrás, dos últimos jogos que eu fui no Maracanã, lá embaixo eu fui falar com ele. Aí ele falou, pô, eu tô totalmente preparado. Pô, Poxa, pegar esse time do Flamengo aqui, cara, a gente vai fazer legal. Aí eu parei, cara, eu acho. E quando ele assumiu, ele estava preocupado com uma coisa, a questão do jogador que está no plantel e uma semana depois ele que é o comandante. rapaz, virou o chefe, né? Rapaz. Virou o chefe. Eu tive há pouco com o Carpegiani e falei isso, que eu tive essa conversa com o Felipe. Eu falei, cara, ó, o jogo depende dos jogadores. Nós, jogadores, eu, por exemplo, que era o capitão, passei a ser o capitão quando o Carpegiani saiu, nós reunimos, Júnior, Leandro, aqui, moçada. O cara tá, há uma semana atrás, estava aqui com a gente. Então a gente tem que jogar. Além de estar jogando pro Flamengo, estar jogando por nós, a gente tem que jogar por ele. A gente tem que ajudar. Eu lembro que a gente jogou um jogo contra o Olímpia, no Maracanã, foi 1-1, não sei, Libertadores. Pô, o Júnior descascou, né? E todo mundo aceitou numa boa, por causa do Carpegiani. Cara, a gente tem que fazer mais por ele. Eu falei, Felipe, você vai ter que comandar mesmo. Agora esquece a amizade. Você tem que pensar na sua cabeça, botar aí. A gente falava pro Paulo, bota em campo aquilo que o teu coração manda, que você acha que deve ser. Esquece o que você já jogou com a gente ou não sei o que lá. E outra coisa, acabou o negócio de baralho. E você não joga mais com a gente. Você não vai querer que o jogo, quando era noite, ia até meia-noite. A gente tinha o nosso grupinho. Quando era jogo à tarde, 10 horas, a gente terminava. Então não vem encher o saco aqui, abrir a porta para ver se a gente tá dormindo ou não. Porque a relação muda, né? A relação muda, mas nós somos comandados. Você é o comandante. Então não tente agradar A ou B para poder ficar bem com todo mundo. Você vai botar em campo aquele time que você acha que é o melhor pro Flamengo, para você, cara. Então, mas você era jogador e o Carpegiani virou técnico. Isso. Então, o conselho do Felipe Luiz em relação aos jogadores. Você chegou a conversar com alguns jogadores em relação ao Felipe Luiz? Fez esse caminho contrário? Não. Só falei Pessoal, com você tinha que fechar com o Felipe Luiz. Não. Nem precisou também, né? Agora, ele teve, isso foi até confirmado pelo próprio, ele teve a iniciativa de ir à casa dos principais líderes do elenco, né? Aí ele foi conversar com o Arrascaeta na casa dele, com o Bruno Henrique na casa dele, e falou exatamente o que você disse. Agora eu sou seu amigo, mas agora eu sou o seu treinador. Isso, vai ter cara. coisa que eu vou fazer que em um determinado momento você não vai gostar. Isso aí. Né? É isso aí. Ele Pode teve não a preocupação gostar. de ir lá. Entendeu? Mas é o tal negócio. Pelo caráter dele, pela forma dele ser, de se comportar, você vê que ele não vai fazer injustiça com você. Sim. Ele vai fazer uma escolha, que ele tem o direito de escolha.
E o jogador tem que entender isso, que não é porque você não está entrando de início, porque você está aqui, ele está sendo injusto com você. Talvez para aquilo que ele queira, a opção melhor seja outra. Então o jogador tem que entender isso. É chato que na nossa época era um grupo muito menor, eram 24, 25, hoje são 32, 35. Então é complicado, às vezes que aquele tá lá no terceiro time, aí começa daqui, aí pega outro, aí se você se deixar levar, contamina tudo, né? Então esse é que é o grande problema de um grupo grande que existe hoje por toda essa quantidade de competições que existem, né? E muitos não jogam, não participam, né? O Flamengo, se for longe em todas as competições que vai disputar, ele pode chegar a fazer perto de 90 jogos nesse ano. É isso aí, mais ou menos. Cara, e qual é a expectativa, assim, porque a projeção ela é muito interessante para o Flamengo nessa temporada, né? É porque o Flamengo fez bons investimentos no ano passado, no meio do ano, inclusive, e montou um plantel muito qualificado. E lógico que teve muitas perdas e vai ter, mas as substituições foram adequadas. Então, o Flamengo hoje, se tiver com um plantel todo ele para o Felipe utilizar, aí como diz meu irmão Tonico, as perspectivas serão as melhores possíveis. Então, era isso, é isso aí, cara. Você vê, perdeu Pedro, Sim. perdeu o Everton Cebolinha, o Vina, que estava bem, o Michael, que ficou um tempo fora, agora o problema Arrascaeta, então agora Gerson. Então é lógico que se o Flamengo não tivesse feito um investimento no ano passado, né, ele começou a temporada tirando os jogadores machucados com um plantel de bom para cima. Então isso também para o treinador, que já conhece, que já trabalha, ele tem ali tudo na mão, estudioso de futebol como o Felipe ele sabe como utilizar. Então o Flamengo agora, quando faz contratações pontuais, onde que está precisando mais? É ali. Então trouxe o Juninho, que eu realmente não conhecia, só estou vendo agora, igual a vocês também. Foi bem nas finais, né? Foi bem. Entrou bem. Então tem isso. Luiz Araújo, quando entra, sempre dá uma mudança grande no time. Então, eu acho que isso para o treinador é muito importante. Ele sabe como que ele pode fazer o esquema dele para cada jogo.